O método chinês de fazer supermercado. Eu não vim falar nesse vídeo sobre como é supermercado lá na China, porque eu nunca fui lá. Eu vim falar sobre a grande quantidade de empresários chineses, donos de supermercado, que têm vindo para o Brasil e têm comprado muitas lojas. Aqui no estado de São Paulo é a grande maioria. São mais de 500 lojas já compradas por chineses aqui no estado de São Paulo. E no início, quando eles vieram, eles estavam pagando 3 por 1, 4 por 1 em lojas de supermercado. Hoje não está mais assim. Mas muito dono de supermercado chinês vieram aqui para o estado. E antes de eu continuar esse vídeo, que é muito interessante, o que eu vou falar sobre como eles tocam o supermercado, eu quero que você já curta, se inscreva nesse canal e compartilhe com a sua equipe, com seus amigos donos de supermercado. Vamos lá. O que acontece? Recentemente, muitos chineses compraram lojas de brasileiros aqui no estado de São Paulo, na capital, então, muito. E, inclusive, vários corretores me procuraram, sabendo que eu sou influente, meu trabalho aqui no Instagram, no YouTube, sabendo que eu conheço muito dono de supermercado, para que eu ajudasse a encontrar donos de supermercado que queiram vender as suas lojas para chineses. É muito chinês. É grupos de WhatsApp com mais de 500 chineses que, além de estar procurando novas lojas para comprar, eles também trocam network entre si, de modo como opera. Eles têm já até um distribuidor local de chinês que importa produto da China e revende entre eles ali. Mas recentemente eu conheci um e que ele falava muito bem português. E o que acontece? Vários dos outros que eu conheci lá atrás, eu conheci muito donos do supermercado chinês nesse último ano. Então, muitos deles tinham dificuldade com português. Mas eu conheci um que ele compartilhou a sua história de vida e como eles fazem para tocar supermercado. E o modelo de gestão deles me chamou muito a atenção. Por quê? Ele contando comigo, ele fala, Thiago, a nossa loja, o nosso supermercado, ele tem que ter, no mínimo, 40 mil de produtividade por colaborador. No mínimo. Ele falou, Thiago, é em algumas lojas que tem 40 mil. Mas, na média, nossas lojas bate 50 mil reais por colaborador. Então, eles trabalham com muito pouco colaborador. E, detalhe, eles trabalham muito. Antigamente eu ficava pensando, cara, mas o que esses chineses estão fazendo aqui no Brasil comprando supermercado? Então você imagina um monte de coisa, sei lá, lavagem de dinheiro, o que pode ser? Tem os mais extremistas de direita, vai falar que é o comunismo chinês. Mas na verdade eles têm um modelo que dá muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu vou contar um pouquinho aqui para vocês aqui nesse vídeo. E qual é o modelo deles? Modelo número 1, eles trabalham pra caramba. Quando esse chinês começou a me contar o modelo de trabalho dele, eu vi que nós, donos de supermercados brasileiros, a grande maioria não está disposto a fazer o que ele faz. Esse que eu conheci, ele tem 5 ou 6 lojas, eu não me lembro bem, tudo aqui na Grande São Paulo. Detalhe, ele faz todo o CEAGESP, ele precifica, ele dá entrada na loja, ele compra tudo. Ele é extremamente atuante na loja. Ele vive supermercado 24 horas por dia. E ele fala que o plano dele é se tornar bilionário. E ele fala para mim, Thiago, nossas lojas, o mínimo que dá é 10% de lucro líquido. Ele falou, lojas menores, de 200 metros, 300 metros, é para dar 15% de lucro líquido. Então o que eu entendi? Que esses caras vêm aqui para ganhar dinheiro mesmo. Por isso que estão comprando muito no supermercado. Porque no modelo deles, eles vão ganhar muito dinheiro. E qual é o modelo? Então, ponto número 1 que eu entendi. Produtividade na média de 50 mil por colaborador. Uma loja enxuta. Enxuta. Pouco colaborador. Número 2. Eles têm muito capital. Por quê? Todas essas lojas que eles compram, eles estão trazendo dinheiro de fora. Eles estão trazendo dinheiro de fora. Na maioria das vezes, dólar. Então, eles vêm do exterior com muito dinheiro em comparado com a nossa moeda local, que é o real, e conseguem comprar bem nos supermercados. E detalhe, eles têm muito caixa. E aí eles compram tudo à vista. Eles não querem prazo. Então, primeiro ponto, produtividade do colaborador. Segundo ponto, negocia tudo à vista. E negociam tudo em grupo. Em grupo. Então, junta lá 40, 50 chinês
e vai no atacadão, pega a melhor oportunidade, paga tudo antecipado e compra muito bem. Então, outro ponto é a compra. A margem das lojas deles é de 33% a 40%, margem bruta. E por quê? Um ponto está no comercial, de negociar muito bem, de comprar as melhores oportunidades, porque eles pagam sempre no cash. E segundo, que eles importam muito produto da China. Eles importam muito produto Xing Ling. Então você chega carregador de celular, fone de ouvido, enfim, luminária, todas essas bugiganga eletrônica, eles trazem da China e vendem dentro do supermercado com uma margem extraordinária. Então, uma margem, cara, do caramba, que vai elevando a margem dele. Então, pensa, margem bruta sobre venda de 33% a 40%. E eles vendem todos esses importados para ajudar na margem. É o que eu chamo de o famoso negócio dentro do próprio negócio, assim como eu criei os produtos naturais, que a margem é extraordinária, eles vendem os produtos chineses dentro do supermercado. Aí, pelo que eu entendi, eles têm um fornecedor chinês que importa tudo e revende para eles, para um grupo de mais de 300, 400. Para ser sincero, no dia que eu olhei o grupo, eu vi 499 chinês dentro desse grupo. Ele me mostrou. E ele falou, ó, tudo chinês, tudo comprador de supermercado, tudo tem supermercado. E detalhe, dentro desse grupo tinha várias lojas à venda. Várias lojas. Todos os brasileiros que querem vender loja aqui em São Paulo, tá lá. Ele falou aqui, ele pegou o celular aqui e falou aqui pra mim, ó. Tudo quer vender loja. Tudo quer vender loja pra chinês. Tudo quer vender aqui, ó. Eu olhava aquele grupo, um monte de loja vendendo, um monte de loja vendendo. Por quê? Porque o que eu vejo os erros dos brasileiros comparado aos chineses na forma de fazer isso no mercado. Antes disso, eu vou falar o último ponto. Então, eu falei aqui, ó. Primeiro ponto, produtividade do colaborador de 40 a 50 mil. Negocia muito bem comprando tudo à vista. A margem de 33% a 40% a margem bruta. Eles trabalham muito. Então, você chega lá, várias funções que hoje nós delegamos, é eles que fazem. É eles que atuam. Às vezes, as lojas menores é a mulher no caixa, é muito enxuto, porque eles têm uma visão de longo prazo. Eles estão trabalhando agora para usufruir de uma riqueza futura. E é isso que ele me falou. Esse aí me falou, Thiago, eu vou ser bilionário, eu quero ser bilionário. E esse aí, o legal que ele contou, ele fala o seguinte, Thiago, minha esposa e 4 filhos estão no Canadá. Eu perguntei, por que no Canadá? Eu perguntei, às vezes você vai pra lá? Ele falou, não, ela vem pra cá. Eu não vou pra lá. Ele falou, porque a escola brasileira é muito ruim. Ele falou que a escola brasileira é muito ruim. Então, enquanto ele aqui, ele só trabalha, a esposa e os filhos estão tudo no Canadá estudando. E ele não pensa no curto prazo. Para você ter uma ideia, se eu olhava para a parte visual dele, sincero, parecia um mendigo. Ele estava com chinelo de dedo havaiana, com o pé todo sujo, mas com o caixa atorado e querendo comprar loja à vista. E compra mercadoria à vista. E só pensa em trabalho. O cara faz o Ceasa para todas essas lojas. E as lojas são longe, tá? Aqui nas regiões de São Paulo, é uma loja no litoral, uma na Zona Leste, uma no Vale do Paraíba, lojas distantes. Ele compra tudo. Ele vai no Sergesp, ele lança nota, ele precifica e ainda ele vai nas lojas. E com um quadro muito enxuto. E agora, o outro ponto que ele não faz, ele falou, eu não entro em guerra de preço. Brasileiro quebra porque quer competir, ele falou. Quer competir, quer ficar vendendo mais barato que o outro, quer ficar fazendo promoção e queimando margem. Não, eu não compito. Eu não compito, ele falava. Eu não baixo o preço. Então, qual é o método dele? Então, se a sua loja vende 1 milhão, ele vai adequar a produtividade do colaborador para 50 mil. Ele vai trabalhar muito enxuto. Ele vai fazer as principais funções, ele não delega as principais funções de negociação e compra. Isso é diferente do brasileiro. Então, o brasileiro, sempre eu vejo muitos players falando, eu vejo o Leandro falando, 35 mil por colaborador, antigamente falava 30. O Dimas também eu já vi falando 35 mil por colaborador. Esquece isso, esquece. É 50 mil. É 50 mil. E detalhe, os donos de supermercado que eu conheço brasileiro que são bons, eles têm essa produtividade de 50 mil por colaborador. Então, recentemente eu estava falando com uma cliente da nossa agência de marketing, que vai muito bem, e aí quando eu peguei para ajudar ela na parte de gestão, eu vi que ela estava com 50 mil, 52 mil por colaborador. E aí eu fiz uma pergunta para ela. A loja vende
seus 1.700.000 a loja dela. E eu falei para ela, quanto fica no seu caixa todo mês? Ela falou, Thiago, de 80 a 100 mil reais por mês. Aí eu falei, cara, isso bate com a conversa dos chineses. Então, um dos pontos principais que o brasileiro erra é na produtividade por colaborador, em comparado à gestão chinesa. Então, nós somos uma gestão muito mole, muito largada. E se você está com essa produtividade baixa, só tem dois caminhos, tá? Ou você trabalha para aumentar suas vendas, e para isso eu indico aqui nossa agência de marketing, o nosso link está aqui embaixo, para aumentar sua venda e, consequentemente, a sua produtividade por colaborador diluir, ou você vai ter que reduzir o seu quadro, porque você está inchado, e é por isso que você não vê lucro. O outro ponto, quando ele fala que não compete, ele simplesmente bota a precificação dele, a margem que ele acha justa, que mantém aquele faturamento e dane-se a concorrência. Se ele está vendendo 1 milhão, está deixando 10% de lucro líquido, para que ele vai entrar em guerra de preço com a concorrência? Ele não entra em guerra de preço. Então ele bota o preço dele, ele bota a margem dele e ali ele faz a rentabilidade dele. Claro, esse modelo de gestão tem risco. Porque se chega um supermercado do lado dele muito agressivo, vai correr o faturamento dele. Mas ele fala que mantém ali a precificação dele e ele não entra em competição, em guerra de preço com ninguém. Ele mantém a precificação dele e dane-se o mercado brasileiro, o supermercado brasileiro, o que o cara está fazendo. Ele vai vender na margem dele, com a produtividade para o colaborador dele e vai trabalhar pra caramba. Então o que eu aprendi? Primeiro, que o chinês trabalha pra caramba, que ele não dá boi quando chega o gerente falando, coloca mais gente, contrata mais um. Cara, não vai acontecer, não rola com ele. É aquela produtividade pronto. Aí, lembrei outro ponto importante que ele fala. Quando, por exemplo, precisa folga de colaborador, e aí ele, na folga, ele paga a folga para a pessoa estar lá. Se precisar, ele paga a hora extra. Então, ele tem poucos, mas que ele remunera melhor para não ter que contratar mais pessoas. E diante dessa crise de mão de obra, ele está no caminho certo. São poucos e bons. E ele remunera bem esses bons. Então, foi isso que eu aprendi com um dono de supermercado chinês, me contando sobre o modelo de gestão e por que tem tanto chinês comprando loja. Logo, 10% de lucro líquido, sem fazer força, sem fazer esforço. Claro, ele trabalha pra caramba. Mas sem fazer esforço, eu falo, sem matar. Sem um monte de peão ruim na loja. Brigando em guerra de preço. Então é isso que eu achei interessante e eu vim compartilhar com você do supermercado. E aí, o que você achou? Comenta aqui, o que você achou sobre essa versão chinesa? Você que é do estado de São Paulo como eu, sabe do que está acontecendo. Muito chinês comprou o supermercado. E eu perguntei, mas seu plano é ficar só em São Paulo? Ele falou, por enquanto capital, depois estado e depois os chineses querem entrar no Brasil todo. Cara, e o brasileiro que não se adequar, ficar com produtividade baixa, em guerra de preço, cara, vai vender as lojas para os chineses. Vão vender as lojas. Entendeu? Comenta aqui embaixo o que você achou e é isso aí.